Boa noite, meus amigos de Votuporanga, boa noite. Povo da minha cidade, cidade maravilhosa, cidade querida, de um povo bom, povo do coração bom, povo liberto, né? Liberto de algumas coisas ruins que tem por aí. Hoje vai alerta para as escolas de Votuporanga, né? Você que tem seu filho adolescente, que estuda em escola pública ou escola particular, né? Na verdade. Eu acho que você tem que saber dessas coisas, né? Para saber o que seus filhos estão aprendendo, né? Na escola. Eu acho que você, mãe, você, pai, você senta com seu filho, conversa com ele, procura saber, olhar o seu caderno, ver o que ele está fazendo na escola, ver se realmente ele está estudando. Eu acredito que sim. Acredito que Votuporanga, tanto os pais como os filhos são pessoas boas, né? Do coração bom, crianças abençoadas. Só que na verdade é o seguinte, tem um alerta, né? Tem um alerta para você que tem os seus filhos na escola, seus filhos de menores, adolescentes, saber qual é o tipo de professor que está lecionando os seus filhos, né? Que está explicando a situação para eles das coisas, né? Que está passando para ele o que ele deve ser, né? Na vida dele, deve seguir o exemplo dos pais. Então fica aquela dica, né? Porque hoje o Brasil nosso está complicado. Nosso Brasil não está fácil, né? Está complicado demais. Então você que tem um filho adolescente que estuda, ou uma criança mesmo, né, de 5 anos, que estuda em escola particular ou escola pública, tem que saber direitinho, investigar qual o professor, né, que está lecionando para o seu filho. Saber o que esse professor tem em mente, né, para estar falando para o seu filho, né? Porque hoje está complicado. Hoje está complicado, as crianças estão com a mente mudada, tão com as cabeças mudadas. Só que assim, eu acho que os pais em casa têm a obrigação de educar o seu filho, né? Ensinar para ele o caminho certo. A Bíblia fala, ensinar para o seu filho o caminho certo que ele deve andar. Mas se você deixar só para o professor ensinar para o seu filho, talvez não vai ser a mesma coisa que você ensinar. Entendeu? Por quê? Hoje está complicado. Hoje o Brasil está dividido. O Brasil hoje nosso dividiu em duas partes, né? Alguns ensinam uma coisa, outros ensinam outras coisas. Sobre a reação do professor. A reação do professor, né? Eu acho que você tem que analisar isso, né? Para saber de que lado está o seu professor, né? Se o seu professor é de um lado certo ou de um lado que não é certo. Eu não estou falando nem de esquerda e nem de direita. Eu estou falando de um lado certo. O lado certo é o quê? É que ensina os seus filhos as coisas certas que tem que ensinar. A educação certa, né? A obedecer pai, obedecer mãe, né? E é aquela coisa que o professor tem que ensinar. Ele tem que ter no seu coração, né? Aquela grandeza de passar para o seu filho aquela educação que seu filho precisa, né? A educação, na verdade, quem ensina é os pais. O professor ensina o seu filho a viver, né? Na verdade, depois que ele passa a conhecer o professor, ele passa também a colher, né? Coisas que o professor passa para ele, passa a guardar e passa a colher aquilo. Então, assim, você pai e você mãe de Votuporanga, investiga a vida dos professores que educam seus filhos. E procura investigar para saber se os seus filhos estão com o professor certo. Porque talvez você pode ter muita mudança, né, na vida do seu filho. Talvez o seu filho não seja culpado. Talvez o culpado seja quem que está
ensinando para o seu filho a coisa que ele deveria ensinar, né? Na palavra certa, devia ensinar para o seu filho as palavras certas, as coisas certas, mas talvez ele não quer fazer isso. Talvez ele quer mostrar para o seu filho outra coisa. Então fica a dica aí para você que mora em Votuporanga, né? Que você tem os seus filhos que vocês mais amam, que quer que os seus filhos sigam os seus exemplos, né? De você pai, você mãe. Siga o exemplo de vocês, de família, de ter uma família, de ter um exemplo de vida, né? Para as suas gerações, que você segue a sua geração. Então fica o exemplo aí. Para você que quer que seu filho, ou sua filha, ou quem seja, siga o exemplo de vocês, pais. Porque o melhor exemplo que tem é vocês, são pais, né? Que amam verdadeiramente seus filhos. E vocês querem o melhor para eles, quer o melhor, quer que eles sigam uma vida, quer que eles cresçam, quer que eles casam, tenham família, tenham uma vida que vocês tiveram. De ter filhos também, de que a sua geração continua para sempre. Então, assim, fica a dica aí para você que é pai, para você que é mãe, em Votuporanga, procura saber dos seus filhos o que realmente eles estão aprendendo nas escolas, tá bom? Tanto você como escola pública, como particular, porque aqui em Votuporanga parece que tanto a escola pública como particular ensina a mesma coisa. Aqui os professores públicos aqui são muito bons, né? Eu tiro o chapéu para eles também. E para a escola particular também, tiro o chapéu para eles também. Pessoas boas, sabem educar, sabem ensinar. Educar não, educar quem educa é os pais. Ensinar quem ensina é os professores. Mas vocês, pais, fica de olho. Fica de olho nos filhos de vocês, tá bom? Fica de olho porque talvez o que o professor fala lá não é aquilo que você quer que seu filho siga para frente, tá bom? Fica meu abraço para você, pai, você, mãe, e que Deus abençoe a vida de você, da sua família, de toda a sua geração, tá bom? Que seu filho siga o exemplo de vocês, né? Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, que seus filhos sigam o exemplo de vocês. Não que siga exemplo dos professores, porque tem professor que ensina as coisas boas e tem uns que talvez não ensina coisas boas. Mas que seus filhos sigam o exemplo de vocês, né? Que abraça o seu carinho, que abraça o seu amor como pai, como mãe, e que a vida deles continue para sempre. E que construa família, né? Famílias abençoadas. Um abraço, Deus abençoe vocês.